Fala galera, aqui é a Larissa Santana e esse é mais um episódio da nossa série aí Bordando na Prática e hoje a gente vai bordar junto camiseta pronta, camiseta de malha, de algodão, aquela que tem bastante elasticidade e que o pessoal aí costuma ter bastante dúvida de posicionamento, quantidade de entretela, como fazer para ela bordar corretamente e não sofrer e não errar mais. Então fica comigo. Vem para a aula que a gente vai aprender como fazer e como fazer para dar certo. A matriz que a gente vai bordar é esta aqui dessa girafinha. Ela é uma matriz bem simples, apenas uma cor e é apenas o contorno, mas conta com essas letrinhas pequenas que também tem bastante dúvida o pessoal que envia mensagem para a gente. A gente vai bordar ela nessa camiseta aqui, ó. Ela é uma camiseta, eu vou abrir aqui para vocês, que ela já está pronta, tá? A gente não vai descosturar ela e vai fazer o posicionamento da matriz e bordar direto aqui na nossa peça. O que a gente vai utilizar de materiais? 2 folhas de entretela, rasga fácil, gramatura 60 ou 80, tá? E uma folha de TNT, uma camada, porque a gente vai deixar o TNT em contato com a pele do cliente, porque a entretela ela é tipo um papel mesmo, então ela irrita um pouquinho a pele, então a gente vai utilizar o TNT. Se você tiver a entretela de malha, que é uma entretela de finalização, você pode utilizar, que o acabamento fica ainda melhor e não irrita, porque ela é de malha mesmo, de algodão. A gente vai bordar no bastidor 10 por 10, então a gente já tá com o bastidor aqui, e eu já estou com o meu gabarito também para a gente poder fazer o posicionamento. Tem o tesourinho aqui, ó, para arremate, chavinha para apertar aqui o nosso bastidor. Fita métrica a gente vai utilizar bastante para a gente fazer aí a marcação das medidas onde a gente precisa. Caneta, tá? Se você tiver a fantasminha, você pode utilizar. Como a minha é uma camiseta preta, eu vou fazer as minhas marcações em uma fita crepe comum mesmo, tá? Então eu vou utilizar a fita crepe. Linha, eu vou usar a branca, uma cor só, bem simplesinha. E uma coisa bem legal que eu tenho para mostrar para vocês que vai fazer a diferença é a fita adesiva dupla face, tá? Não é aquela grossa, ela é uma fita adesiva mesmo, que a gente vai colocar na parte de trás ali do bastidor pra gente posicionar e não perder ali a nossa marcação. Então a fita é essa aqui, tá? É um adesivo dupla face, vai ajudar bastante então, na hora que a gente for fazer a montagem. Então vamos fazer a montagem para depois a gente levar lá pra máquina. Primeira coisa que vocês vão fazer é posicionar a camiseta de vocês na bancada ou aí onde vocês, né, colocam a peça de vocês. Bem esticadinha assim. Eu dobrei essa parte direita aqui porque a gente vai fazer o bordado do lado esquerdo, então pra gente ganhar um espaço melhor aqui. Estica bem ela assim, ó, deixa ela bem esticadinha, porque a gente vai fazer o bordado desse lado aqui, na parte da frente, no peito da camiseta. Peito de camiseta, no máximo, pessoal, 10 centímetros, 9, tá? Porque 10 já fica um pouco grande, mas se a logotipo ou o bordado for de muitos detalhes, utilizo 10. Mas se der para utilizar até uns 8 centímetros, 9 aí, já fica bem melhor e bem mais bonito. O que a gente vai fazer primeiro? Vou pegar a minha fita crepe, tá? Que é onde eu vou fazer a minha marcação. A minha fita métrica e a minha caneta. O que a gente vai fazer? Destaca um pedaço de fita. Por que eu não vou fazer direto na peça? Porque a minha peça é preta, não vai aparecer a caneta, mesmo se fosse a fantasminha. E eu não tenho giz, tá? Mas se você tiver o giz, né, de fazer marcação, você utiliza o giz que vai dar pra ver certinho. Mas, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa que eu vou fazer é estender a minha fita, pode ser régua também, tá? Da costura da gola, tá? Pra baixo, tá? Então, a gente vai esticar a nossa fita nesse sentido. Então, eu vou segurar a minha fita ou a minha régua na costura da gola para baixo, tá? E vou fazer uma marcação, ó. Mais ou menos no sentido aqui da cava, tá? Mas você vai fazer o quê? Colar uma fita de tamanho grande, porque a gente vai precisar que depois a outra marcação se encontre. Então, como a gente ainda não tem o local certo, a gente só precisa dessa marcação,
vamos colar um tamanho grande, que se a gente precisar, a gente tem um tamanho aí grande de fita para utilizar. Vendo que eu tô levantando a fita, ó, ou a régua aí, ó, só que eu tô segurando ela aqui para eu não perder. Vou fazer uma marcação, ó, verifica lá se tá certinho. Vou fazer um risco de assim, ó. Ó, risco em pezinho. Rente a minha fita, ó. Certo? Então, eu já fiz essa primeira marcação. Vou pegar outro pedaço de fita e vou fazer uma segunda marcação. Onde é essa segunda marcação? No final da sua cava aqui, ó, tá vendo? Nessa costura, você vai posicionar no final da cava, ó, a sua fita ou a sua régua, final da cava, e vai fazer esta marcação aqui, ó, tá vendo? Nem vai precisar do outro pedaço da minha fita, porque eu já cheguei ali onde estava a minha outra fita mesmo. Então, o que eu vou fazer? Já vou fazer uma marcação assim, ó. Vendo? Se a sua não chegar, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, ó. Cola aqui, ó, pode ser por cima mesmo, ó. Estica a fita métrica, ó. No finalzinho da cava, ó. A cava tá aqui, você vai esticar ela e vai fazer a sua marcação. Se você se sentir mais seguro com a régua, né? Porque às vezes a fita métrica é um pouco mais durinha e tem que segurar assim com esses dedos, usa a régua. Mas, ó, tá vendo que a gente tem duas marcações aqui. Então, eu tenho a marcação de cima, que vem da minha costura lá da gola, para baixo, reta. E tenho no final aqui da minha cava. Olha que legal, vou fazer uma dobra com a fita para vocês verem mais ou menos. Então, eu tenho que seguir essa marcação aqui, ó, assim, ó, vou dobrar só para vocês verem. E a outra de assim, então eu tenho que ter um L mesmo posicionado, tá? Então, eu tenho uma marcação aqui na minha fita crepe. O que a gente vai fazer agora? Fazer o posicionamento do nosso bastidor, que é onde a gente quer que a nossa matriz fique posicionada corretamente, certo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar somente a parte de cima do bastidor, tá? Só essa parte. E o nosso gabarito. A gente vai tirar essa capinha aqui da nossa dupla face, que é aquela que eu mostrei no começo, pra gente colar na nossa camiseta, tá? Então, eu vou tirar as minhas aqui. Eu já tinha colado, você pode colar ou em duas extremidades. Eu gosto de colar nas 4 para dar mais segurança, tá? Então, eu vou tirar aqui e volto pra gente poder colar. Depois que eu tirei aqui a capinha, ó, tá vendo? Ficou só os durex, né? A dupla face, o adesivo aqui. A gente vai fazer o posicionamento do bastidor aqui na camiseta. Então, eu vou virar o meu bastidor, a parte de cima, posicionar o meu gabarito de forma correta, tá? E vou fazer o quê, ó? Vou fazer esta posição, esse posicionamento dele aqui, ó. Eu vou posicionar essa linha do meu gabarito com a linha de cima aqui, ó, essa linha, e vou posicionar essa linha de baixo com a minha linha de baixo, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo que eu tô colocando rente certinha? Então, eu vou colar, ó. Depois que eu solto, vou pressionar, por quê? Porque o meu bastidor tá com a dupla face, ó. Então, eu vou fazer assim, ó, que ele vai colar na camiseta. Então, ó, cola aí, ó, dá uma esfregadinha nele, ele vai colar pra gente, tá vendo, ó? Já colou, ó, aqui em cima, e a gente já tem o bastidor preso na nossa marcação de onde vai a nossa matriz. Então, a gente tem as duas marcações que a gente já tinha feito lá. Então, essa linha seguindo a linha da gola e essa linha seguindo o final da cava da nossa camiseta. Então, a gente posicionou o nosso bastidor de acordo com as marcações que a gente tem, né, de caneta ali, de fita ou giz, da forma que você fez, mas respeitando as medidas aí que a gente fez com a fita. Depois que eu já posicionei a parte de cima, a gente vai colocar a nossa parte de baixo do nosso bastidor. Então, eu sei que a minha setinha aqui, né, meu triângulo tá para esse lado, então eu tenho que posicionar o meu de baixo no mesmo sentido. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui de baixo. Então, você vai pegar a sua camiseta, sobe ela um pouquinho,
e pega na abertura aqui e vai abrindo ela. Por mais que o bastidor esteja ali colado, né, um pouco com o adesivo dupla face, cuidado aí para não descolar ele, para não movimentar do lugar. Então, encontra ele, ó, chegou até ele aqui, ó, com a mão, tá vendo? Então, agora eu vou colocar a minha parte de baixo. Certifica que tá aberto para você não precisar abrir de lá, né, lá dentro. E vem aqui, ó, coloca a sua mão por baixo, ó. Isso aqui, o gabarito, não tem problema que a gente encaixa ele depois, tá? O que não pode movimentar é o bastidor em si. E agora eu vou pegar e vou colocar a parte de baixo do meu bastidor. Vai colocando ele aí, ó. A parte de cima da camiseta do nosso bastidor não tá movimentando, por conta da dupla face, ó. Vou abaixar um pouquinho agora, que eu já cheguei com o meu bastidor lá. E vou ajeitando ele, ó, para ele encaixar na minha parte de cima. Ó, então, ele tá aqui, ó, vou mostrar pela gola, ele tá aqui embaixo, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Tá vendo que eu tô sentindo ele aqui embaixo? Eu preciso ajeitar ele para encaixar, ó. Esse lado já encaixou. E agora eu vou encaixar aqui o meu outro lado, ó. Já encaixou meu bastidor, já tá encaixadinho aqui. Ó, vou tirar o gabarito para vocês verem. A gente já encaixou. O que a gente vai precisar arrumar agora? Essas ruguinhas aqui que não pode ficar. Então, a gente vai pegar... Ó, tá vendo que a linha continua na marcação? Então, não movimentou. Agora, a gente só precisa ajeitar aí. Esse tipo de material, o que você precisa se atentar? Ela não pode ficar com ruguinhas assim, ó, tá vendo? Alto relevo, essas ruguinhas, essas bolinhas. Mas ela também não pode ficar assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Você não pode pegar o tecido e esticar ele dessa forma. Porque a hora que tirar do bastidor, olha só como ele volta. Então, o bordado vai ficar deformado. Você tem que deixar liso, mas não esticar, tá? Então, a gente vai ajeitando, ó, camiseta, ó, pra gente poder deixar ela lisa, mas não esticar ela a ponto de deformar. Tá? Isso aqui é Sabe quando a camiseta tá amarrotada mesmo? Então, você vem aí e vai ajeitando antes de você fechar o seu bastidor, tá? Então, você pega e ajeita antes de você fechar o seu bastidor. O que a gente vai fazer agora? Fechar ele com a chavinha. O meu ficou bem aqui na parte de cima, ó, então vai ficar bem mais fácil para eu fechar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou girar ele para mim, para eu não poder fechar, tá? Então, eu vou girar aqui, ó, para eu poder fechar com mais facilidade. Segura as duas partes do bastidor, para a gente não correr o risco aí de soltar. E vamos girando aí para poder fechar. Esse tipo de tecido, igual dessa camiseta, o que você vai encontrar de dificuldade é a questão da elasticidade, tá? Então, a configuração da matriz também precisa estar correta para não correr o risco aí de bordar com sofrimento. E você precisa deixar a sua peça aí da forma certa e não esquecer as entretelas que a gente vai colocar daqui a pouquinho na hora de levar para a máquina. Depois que eu já fiz o posicionamento, eu vou conferir de novo com o meu gabarito. Então, ele é virado para cá. Ó. Bateu, então eu já fechei o meu bastidor, ele tá certinho. O que eu vou fazer? Eu vou remover essas fitas, tá? Por quê? Para não correr o risco de bater em cima e sair aí bordar em cima. Então, você tira aí, se você estiver utilizando fita, tira com cuidado. Se for giz aí, não tem problema. Aqui eu vou chegar até aqui e vou dar uma cortadinha para ela ficar só nesse finalzinho. E agora a gente vai levar lá para a máquina, na hora aí de bordar, para a gente colocar as nossas entretelas. Para você colocar a sua camiseta o bastidor de maneira correta, você precisa fazer o quê, ó? Eu virei a minha camiseta, ó, a parte, tá vendo que ali é onde a gente fez o posicionamento. Eu virei ela para poder passar aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou travar já o meu bastidor, certo? Mas eu não posso bordar assim, porque vai bordar nessa parte. Aí você vai pegar
e vai passar de volta até ficar livre aonde você quer que fique o seu bordado. Então, essas peças prontas, você tem que tomar cuidado, porque não pode pegar nas outras partes de tecido, ó. Você vai fazendo assim e ajeitando. Você pode encontrar a opção de prender com fita crepe aqui, ó. Você faz um bolinho e passa a fita para ficar presa e vai ajeitando. O que você não pode é deixar tecido aqui para a parte de baixo, tá vendo? Aqui, ó, você tem que deixar todo para cima para você deixar livre só aonde vai o bordado. E muito importante, ó, localiza a parte da sua gola. Ó, a minha tá desse lado aqui. Então, na hora de bordar, a minha matriz tem que estar posicionada de maneira correta, senão ela borda de ponta cabeça, tá? Então, eu já selecionei a minha matriz aqui, ó, e vou deixar ela certinha para fazer aí o nosso bordado, certo? O que a gente vai fazer? Vou utilizar apenas uma linha, a de cor branca, mas antes de colocar para bordar, eu vou colocar a entretela e o TNT. O que você vai fazer? Junta as duas entretelas e junta o seu TNT. Ó, dessa forma. Certo? O que você vai fazer? Você não vai colocar de assim, ó, com a entretela, com o TNT para cima, tá? Você vai fazer ao contrário, você vai fazer assim, ó. O seu TNT tem que estar por último na hora de você colocar, porque aí ele vai ficar em contato com a pele do cliente, tá? Então, camada de TNT, entretela, entretela. Desta forma aqui que eu tô mostrando para vocês, a gente vai colocar aqui embaixo. Como que a gente vai fazer isso? Do jeito que a gente já tá acostumado aí. Se você já está acostumado a bordar a camiseta com a entretela presa no bastidor e dá certo, continua fazendo dessa forma, tá? Não precisa mudar, só se atente aí à quantidade mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou levantar essa parte aqui, ó, e vou ir colocar as minhas camadas, ó, desse jeito. Tá vendo aqui? Fiz. O que eu vou fazer agora? Ó, tô sempre segurando com uma mão para a outra e me auxiliando. Vou levantar o meu bastidor, ó. Sempre no bastidor, ó. Levanta ele. E arrasta a sua entretela e o seu TNT, ó. Ó. Olha lá. Então, já tá tudo aqui, ó, tá vendo? Um pertinho do outro, embaixo. Fez desse lado, dá a volta, vê se você consegue só com a mão sentir aqui, ó. Porque do outro lado, aqui embaixo, tem que ficar certinho. Não pode ter dobrado a entretela, não pode ter dobrado o TNT. Então, verifica aqui também e ajeita certinho aí. Depois do primeiro ponto do seu bordado, da sua matriz, a entretela, o TNT já vai estar certinho, já vai estar preso, tá? Então, não vai correr o risco aí de sair. Sua maior preocupação aqui são a quantidade de tecido, tá? Se assegura aí certinho. Antes de bordar, outra dica também, redução da velocidade da máquina. Você também vai precisar reduzir a velocidade por conta do tecido ter muita elasticidade, ser muito molinho, tá? Então, coloca a velocidade da sua máquina em torno de 500, 600, 500 aí se tiver muito detalhe pequeno para bordar certinho. Aí, o que você vai fazer? Depois que você reduziu, conferiu tudo, passa a sua linha na máquina e vamos colocar para bordar. A minha é só uma cor mesmo, ela é mais simplesinha, porque a gente quis trazer uma matriz mais simples, porque a aula é mais para informar vocês, ensinar vocês como posicionar, como bordar a malha. Então, tudo que você for bordar em malha, você vai fazer esse passo a passo. Vou abaixar o meu calcador e agora ela vai bordar.
É isso aí, galera. Aula finalizada e assim, o resultado ficou excelente, deu tudo certo. A nossa dupla face segurou bem ali o bastidor na marcação, as marcações ficaram corretas, as letrinhas menores bordou tranquilamente, TNT e entretela também posicionado certinho e o resultado foi esse. Excelência aí na hora de você bordar as suas camisetas de algodão, de malha ou seus tecidos aí com maior elasticidade. Segue esse passo a passo, segue essas dicas. Se você faz de alguma maneira diferente, já coloca aí na comunidade como você faz e como que dá certo para a gente já saber outras formas de fazer. Espero vocês numa próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Quando vocês bordarem, posta aí no feed da comunidade. Um beijo e até a próxima!